Bom dia, tudo bem com vocês, meus amores? Nós vamos fazer agora a correção comentada da nossa revisão do dia 1º de setembro. Essa correção aqui é sobre o conteúdo que vai cair na nossa prova, então vamos prestar bastante atenção. Escreva os números ímpares. Os números ímpares são aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, todos os números que terminarem em 1, 3, 5, 7 e 9 são considerados ímpares. Então, eu escrevi aqui os que são ímpares desse grupo aqui. Escreva os números pares. Os números pares são os terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. Eu olhei aqui e escrevi os que são pares aqui. Escreva os números maiores que 500. Então, eu tenho 567, o 999, 780 e 815. São os 4 números que tem aqui maiores de 500. Escreva os numerais menores que 500. Os menores são 148, 60, 20, 230, 11 e 333. Escreva os numerais em ordem crescente. A ordem crescente, pessoal, é aquela que começa do menor para o maior. Então, qual desses números aqui é o menor? 11, coloquei aqui. Depois do 11 vem qual? O 20, tá aqui. Depois do 20, eu vou olhar e vou encontrar o 60, que é maior. Depois do 60, qual que vem? Aí eu achei aqui o 148, depois o 230, depois o 333, e assim sucessivamente, do menor para o maior, que é o 999. Escreva os numerais em ordem decrescente. Agora é o contrário. A ordem decrescente é do maior para o menor. Então, qual que é o maior? Achei, 999. Depois dele, qual que é o próximo? Que seria menor que ele e maior do que os outros. Aí eu vou aqui, vou achar o 815. Depois vem 780. Depois 567, 333. E assim sucessivamente até chegarmos no menorzinho, que é o 11. Então, é do maior para o menor e tem que ser em sequência. Escreva por extenso o maior numeral. O maior numeral que temos aqui é o 999. Então, eu escrevi aqui 999. Agora, vem aqui. Escreva a quantidade de tampinhas em cada caixa e faça o que se pede. Então, eu observe a quantidade de tampinhas em cada caixa e faça o que se pede. Na caixinha A, eu tenho 350 tampinhas. Na B, 200. Na C, 73. Na D, 38. E na E, 115. A letra A pediu para você decompor o numeral da caixa A. Decompor é você retirar. O primeiro número representa as centenas. Então, representa a casa da centena e a quantidade de centenas. O segundo número representa a casa da dezena, ou seja, a quantidade de dezenas.
E o último número representa a casa da unidade. Então, veja bem, pediu para decompor o da letra A, que é 350. Então, eu vou pôr aqui 350. Quantas centenas teve? 3 centenas. Na casa da dezena, eram quantas? 5. Então, eu coloco 5 dezenas. Quantas na casa da unidade? 0, nenhuma. Então, eu não preciso escrever aqui na frente. Então, ficou 3 centenas e 5 dezenas. Escreva o numeral da caixa E por extenso. Então, vamos. Caixa E. Eu tenho aqui 115. Então, eu escrevi 115. C, subtraia. Subtraia é um pedido para fazer uma continha de menos. Então, eu vou escrever assim. Faça uma continha de menos com os numerais das caixas B e D. Na caixa B, eu tenho 200. Na D, eu tenho 38. Então, eu coloquei aqui 200 menos 38. O 0, ele é menor do que o 8. Então, eu não posso diminuir um número menor do maior. É necessário que eu peça emprestado. Então, eu pedi um número emprestado aqui e esse 0 ficou valendo 10. 10 menos 8, 2. Esse númerozinho que emprestou, ele emprestou 1, então ele ficou valendo apenas 9. Mas como ele é 0, para ele poder valer 10 para emprestar 1 para o de cá, ele teve que também pedir emprestado. Então, ele pediu emprestado, ficou valendo 10. Emprestou 1 para o de cá, ficou valendo 9. 9 menos 3, 6. E esse 2 que emprestou 1 para o 0 aqui, ele ficou valendo apenas 1. 1 menos nada, porque não tem nada aqui para diminuir desse 1, eu desço ele. Pego o 1 que ficou aqui, desço ele. Agora aqui, some as caixas C e D. É a mesma coisa de falar. Faça uma continha de mais com os números das caixas C e D. Na caixa C, eu tenho 73. Na caixa D, eu tenho 38. Então, nós colocamos aqui 73 mais 38. Quando a gente vai fazer a continha de mais, não interessa se o número de cima é maior ou menor do que o de baixo. A gente só tem que prestar esse tipo de atenção nas continhas de menos. Então, vamos lá. 3 mais 8, 11. Eu coloco 1 aqui e o outro 1 vai aqui para cima. 7 mais 1, 8. Mais 3, 11. Então, o total deu 111. Complete as sequências numéricas abaixo. Se aqui eu tenho 821 e tem um tracinho antes e um tracinho depois, então qual o número que vem antes do 821? O 820. Qual que vem depois? 822. Eu quero que vocês entendam o quanto isso aqui é fácil. Olha, se o número tem três algarismos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante, significa que nós vamos modificar somente o último. Os 2 primeiros números, vocês podem observar que eles são iguais em todas as partes aqui. Então, eu tenho 820, que é o 0, depois passou para o 1, depois veio o 2, o 3, o 4 e o 5. O 8 e o 2 permaneceram iguais em todos os números. Então, não é difícil, é super fácil. O de baixo, eu tenho aqui 200.
Do 200 para o 210, aumentou quanto? 10, não foi? Então, o próximo número vai aumentar quanto? 20. Depois vem 30, depois vem o 40 e depois vem o 50. Você percebeu que o 2 não modificou? Ele permaneceu igual? E se eu for olhar aqui também, ó, todos terminaram em 0. Por quê? Porque a sequência ela é de 10 em 10. A letra C, 510, depois foi para 512. Quanto que aumentou? 2, não foi? Desse para esse aumentou 2. Então, desse para esse vai também aumentar 2. Então, 0, 2, 4, 6, 8. 510, 512, 514, 516, 518, 520. Fácil, né? Tranquilo. Agora vamos aqui. Uma continha de mais. 740 mais 201. 0 mais 1, 1. 4 mais 0, 4. Se eu não tenho nada para somar aos números, é só repetir os números. Aconteceu isso com o 1, aconteceu com o 4. 7 mais 2, 9. 642 mais 27. 2 mais 7, 9. 4 mais 2, 6. Não tem número nenhum aqui, então é só descer o 6. Aqui é menos. Esse número de cima é maior do que esse aqui de baixo, então não precisa pedir nada emprestado. 9 menos 5, 4. 2 menos 1, 1. 1 menos 1 continua sendo 1, porque não tem número nenhum aqui para diminuir do 1. Então, é só descer ele. Do lado de cá, 430 menos 108. Esse 0 pode tirar 8? Não, porque ele é menor do que o 8. Então, pediu emprestado por 3. E ficou valendo 10. 10 menos 8, 2. Esse 3 que emprestou 1 para o 0, ficou valendo 2. 2 menos 0, 2. O 4 menos 1, 3. Do lado de cá, 500 menos 155. O 0 pode tirar 5? Não. Então, pediu emprestado. O 0 pode tirar 5? Não. Pediu emprestado. Então, esse aqui que pediu emprestado ficou valendo 10. 10 menos 5, 5. Esse aqui que emprestou, ele era 10. Emprestou 1 para cá, ficou valendo 9. 9 menos 5, 4. E esse 5 que emprestou 1 aqui, ficou valendo 4. 4 menos 1, 3. Essa foi a nossa revisão. Qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Um bom fim de semana.